E em estúdio, nesta edição do Meio-Dia, está José Guia, empresário e convidado habitual à quinta-feira. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela sua presença regular. Como temos ouvido nos últimos dias, o debate eleitoral está cada vez mais centrado na discussão em torno da redução da taxa social única que o PS dizia que não queria, agora admite que afinal concorda. O PSD continua a propor esta redução em 4 pontos percentuais. Há pouco dizia-me informalmente que acha que não faz muito sentido centrar esta discussão na taxa social única porque não é significativa nesta altura para a economia. Sim, é verdade. É um pouco desviar a atenção do essencial. Não é uma má medida, obviamente, de resto não é a primeira vez que é tomada. Já foi tomada, já foi baixada aqui há anos e por compensação no aumento da taxa de IVA, o chamado IVA social. Mas é preciso que as pessoas tenham presente que nós vivemos, as empresas vivem num ambiente de quase imobilidade, porque têm todos os custos de contexto, aí tenho que dar razão a outras forças políticas que chamam a atenção para isso, e o facto de diminuir, que ninguém sabe como é que vai ser, até 4%, é o que se diz, sei lá se é 4% para todos, quais são os critérios de diminuição, seja como for, não é uma má medida. Mas acha que agora, não deve ser igual para todos, esses 4 pontos percentuais não deve ser igual para todas as empresas? A Marta, pois não deve ser igual, mas a Marta, repara, numa empresa qualquer, vamos supor, em média, por exemplo, no meu setor, a mão de obra, na formação dos custos, contribui com 30%. Na formação dos custos de produção. Um dos fatores é, portanto, a contribuição para a Segurança Social. Se baixar 1%, por cada 1% que baixa, isso vai ter um reflexo nos custos de produção de 0,3%. Você baixa 0,01 de 30. Vai ter, portanto, um reflexo no abaixamento do custo de 0,3%, por 1%. Claro que se for 2 é 0,6, se for 4 é já 1,2%, o que não deixa de ser, enfim, de algum modo significativo. E é um sinal, mas é um sinal, sobretudo, que visa não desanimar completamente a economia, porque o que é trágico é que outras medidas que deveriam ser discutidas e propostas com a participação das empresas não são discutidas. Essas medidas que são as fundamentais não estão a ser discutidas. As empresas, por outro lado, nem para isto, nem para outras são chamadas. Há questões graves ao nível do apoio à exportação, do apoio à internacionalização, de que a classe política fala sem saber muito bem o que diz, porque pensam que é um estalar de dedo e está feita a internacionalização. Mas a questão é que neste momento, com o memorando da Troika, não há muita margem para sair daquele memorando ou tomar outro tipo de iniciativas políticas. Pois esse é o grande drama da adoção deste programa fatal. Este programa era fatal, porque nós fizemos fatal, tudo... mas inevitável. Inevitável. Nós fizemos tudo o que era preciso fazer e mais alguma coisa para que caíssemos nesta situação. E agora assistimos a este teatro, a este foguetório, que procura levar os cidadãos a olhar para o ar, para ver as cores dos foguetes, e não olhar para aquilo que realmente é a sua vida. Porquê é que diz que, do ponto de vista da economia, esta redução da taxa social única não tem grande impacto? Para essa questão dos 1,2 em termos de custos de trabalho. Mas é que a OCDE diz também que a taxa social única é das que mais pesa no bolo da carga fiscal em Portugal, no conjunto dos países da OCDE, que Portugal tem uma das taxas que mais pesam no bolo dos impostos, no conjunto. É o 12º em 34 países. Sim, as empresas contribuem com 23,75% da massa salarial e os trabalhadores contribuem com 11%. São 34,75% da massa salarial que é o valor com o qual as empresas contribuem para a Segurança Social. Mas há pouco perguntava-lhe, acha que todas as empresas devem ter o benefício desta redução se de facto a medida for para a frente, ou se esta redução deve ser mais específica para empresas com menos capacidades financeiras? Não, eu não acho que seja justo, de nenhum ponto de vista, fazer uma aplicação discriminatória de qualquer benefício no que respeita à contribuição para a Segurança Social. Portanto, deve ser igual para todas, na sua opinião. Absolutamente. O que é preciso é
criar outro tipo de apoios às empresas, no plano fiscal também, para poderem ser competitivas numa arena onde, por exemplo, concorrentes nossos, aqui ao lado, os espanhóis, têm, por exemplo, sobre a exportação, benefícios fiscais diretos de 15% sobre o valor do que exportam. Mas para tirar de um lado é preciso compensar do outro. E já esta redução da taxa social pode criar problemas à segurança social e tem que se buscar receita a algum lado. Não tenha dúvida, isso é rigorosamente verdade e é por isso que eu digo que tudo isto isto é fugitório. Nada disto tem grande importância na vida das empresas. O país não pode fugir de um plano que é de estrangulamento. Mas a questão da taxa social única estaria, pelo menos de forma menos explícita ou menos detalhada no memorando da Troika. O peso é bom que seja feita, que fique claro, é bom que seja feita. É bom que não seja discriminatória. E é bom que as pessoas tenham consciência de que esse foguete não vai alterar significativamente a capacidade competitiva da economia nacional. Ou seja, não é este benefício que vai salvar empresas da falência, na sua opinião? Nem perto. É bom que se tenha consciência disso. E quando se fala de compensar a perda de receita através da revisão das tabelas de IVA, acha que não penalizar as empresas ou, por outro lado, beneficiar as empresas e prejudicar as pessoas é menos mal para a economia nesta altura? Mas há aqui sempre um vício nas análises que os políticos fazem. As empresas são pessoas. Não temos que analisar a realidade da economia colocando de um lado a empresa como uma entidade que pertence talvez a uns fulanos mal comportados e vigaristas e onde são escravizados um conjunto de pessoas que são os trabalhadores. Isto é uma visão perfeitamente errada, para não dizer outra coisa pior, daquilo que é. As empresas são as pessoas que lá trabalham. A história de compensar a diminuição da contribuição social das empresas com até 4% de redução, isso é em si mesmo bom, e compensar, há poucas maneiras de compensar, uma delas é através dos impostos indiretos, um deles é o IVA. É claro que a ninguém agrada pagar mais por aquilo de que tem necessidade. Espero que... Mas alguns economistas dizem que o IVA é um imposto injusto, porque todos temos que pagar. Tanto os mais carenciados como os que têm mais possibilidades financeiras. É um imposto seletivo, sem dúvida nenhuma, porque quem tem mais condições para pagar, pouco lhe importa que o IVA passe de 23 para 25, ou que passe de 12 para 18, ou que passe de 6 para 15, pouco lhe importa. Para uma pessoa que tem fracos recursos, que vive com dificuldades, até os bens essenciais tem dificuldade em pagá-los e os medicamentos, então, muitas vezes não os paga, ou seja, não os toma. E é o que está a passar-se, infelizmente, neste país. Há gente que não tem dinheiro para pagar medicamentos, alimentos, passa fome. E há pessoas que não têm dinheiro para comprar medicamentos e, portanto, estão a ser progressivamente corroídas pelas doenças porque não podem ser tratadas. Aumentar o IVA significa que se diminui o consumo, muito simplesmente. É um fator de retração. Fala-se em proteger o cabaz alimentar, mantê-lo na taxa dos 6%. Mas o que é certo é que não falamos só dos mais desfavorecidos. A classe média, por exemplo, também anda de carro, ou de transportes públicos, ou precisa de pagar a conta da eletricidade. E aí falamos de aumentar o IVA ou alterá-lo de tabela para ser mais rigorosa em termos de produtos energéticos, produtos de farmácia, produtos hortícolas. Basta proteger o cabaz alimentar para garantir algo. Marta, e proteger o cabaz alimentar é absolutamente fundamental. Mas é suficiente? Porque, então, não é suficiente, com certeza, não sei, não fiz as contas. Estas coisas não são tão simples, é preciso fazer contas. Eu até agora não vi ninguém dizer, pode-se fazer por 3 vias, diz Sócrates, ou por isto, ou por aquilo, ou por aquilo outro. Bom, pode, eu sei que pode, toda a gente sabe que pode. Agora, fez as contas? Sabe o que é possível fazer? Bom, nós não sabemos. E convém que não prolonguemos discussões, que é o que o poder político e os políticos em geral fazem, prolongam discussões que são quase ficções, à volta de coisas que, sendo reais e dizendo respeito à vida concreta das pessoas, não sendo quantificadas, não há possibilidade de haver um critério de avaliação
Porque a gente não sabe se chega a aumentar a energia, se chega a aumentar os transportes, se chega a aumentar seja o que for. Mas, por outro lado, José Guia, sabemos que vamos perder poder de compra, os portugueses vão perder. A prova disso é que a inflação ontem atingiu 4,1%. A Comissão Europeia também prevê um crescimento negativo dos salários e isto poderá resultar numa perda de poder de compra que não acontecia desde 1984. Pois, a inflação, segundo os números de ontem, já chegou aos 4,1%. Com tendência a subir. Isto, do ponto de vista do comportamento das pessoas, tem um efeito imediato, é a diminuição do consumo, é óbvio. Do ponto de vista da E os preços da continuam economia. A subir, os combustíveis continuam a subir, que vai implicar no preço das matérias-primas, da alimentação. Os únicos impostos que deviam ser aplicados eram aqueles que não tivessem que ver claramente com o aumento das dificuldades das pessoas com menores rendimentos. Impostos específicos? Sim, sobre o tabaco, sobre os carros? Claro, aí sim. E eu acho que é essa a ideia. Mas chegará em termos de receita para aquilo que se pretende? Marta, a pergunta é pertinente e inteligente. A resposta é impossível. Quer dada por mim, quer dada pelo Governo até agora, porque ninguém fez contas. Eu ainda não ouvi ninguém dizer que chega a fazer assim ou a fazer assado. Dizem, intenções. O imposto sobre o tabaco poderia até ser moralizador. Eu acho que o imposto sobre o tabaco e outros vícios desnecessários, outros luxos, o imposto sobre produtos de luxo, por exemplo, acho de toda a justiça que sejam aumentados essas taxas de IVA. Agora, aumentar sobre medicamentos, sobre produtos alimentares, eu acho que isso seria agravar a tragédia, porque nós vamos viver tempos, as pessoas ainda não se aperceberam bem, já começaram, porque já há muita gente com fome. Lembre-se que, do princípio do ano até hoje, vinha hoje no jornal, 1.333 pessoas, é um número quase cabalístico, fácil de decorar. Famílias. Pessoas já declararam insolvência. Ou seja, não declararam ao Estado, à Justiça, que não têm condições para solver os seus compromissos. Isso significa 11 pessoas por dia. Porque a perda de poder de compra não se deve só ao aumento dos preços, deve-se também a muitas destas medidas, cortes nos benefícios, cortes nos salários. Não sei se o país, não sei se as classes mais desfavorecidas vão conseguir suportar. Isto é grave demais, é doloroso demais e quem pensava... Acha que pode provocar mais assimetrias, uma classe... Sem dúvida, sem dúvida. A primeira consequência é essa. Porque isto afeta pouco quem tem muito. Sempre as crises, sempre em todos os tempos, foram e serão pagas por aqueles que mais precisam. Para finalizar, José Guia, como é que se dá a volta à crise? Se eu soubesse, eu tinha de certeza, eu candidatava-me a Primeiro-Ministro. Eu não sei como é que se dá a volta à crise. Eu sei duas coisas. Uma, que devemos todos contribuir para proteger aqueles que mais precisam. Há ao nosso lado, na nossa casa, no nosso prédio, na nossa rua, devemos quem todos precisa. A sociedade civil. Todos a sociedade civil. E esquecermos-nos de que o Estado, ou seja quem for que vá para o poder, tem condições para poder resolver o problema. Não têm. Estão espartilhados, na maior parte das decisões não são decisões, são execuções, vão ser executivos de medidas que não foram produzidas pelo nosso poder político e, portanto, não foram sufragadas pelo nosso voto. Na sua opinião? Está na mão de cada um de nós. Eu digo cada vez mais e historicamente está cada vez mais nas nossas mãos. Até escolher com consciência quem é que pode ser o executor daquilo que são as medidas que infelizmente nos foram impostas de fora. Isso é o que veremos no dia 5 de junho nas legislativas. Muito obrigada, José Guia. Até à próxima semana. Foi um gosto.